Boa noite, Santa Bárbara do Oeste. Boa noite aos internautas que nos acompanham mais uma edição do Bola na Web aqui no site SB 24 Horas. A Alemanha, né, tetracampeã da Copa do Mundo FIFA 2014 aqui no Brasil. Argentina, mais uma vez. Aliás, essa é a terceira final que ambos disputam, né? E agora tá 2-1 para a Alemanha. Renatinho, não foi dessa vez que você viu a sua Argentina campeã. Bom, sempre aqui ao meu lado, meu companheiro fiel, Edivaldo Silva. Boa noite, Edivaldo. Mais uma terça juntos aqui. Boa noite, Tiane. Boa noite aos amigos internautas. É um prazer mais uma vez estar aqui. Toda terça-feira a gente vem para cá para fazer um programa, um bate-bola legal aqui na Web na Bola. Né? Ou Bola na Web. Não, Bola na Web, né? Bola na Web. Os dois, né? Um complementa o outro. Bola na Web. Legal, então a gente realmente está aqui, mais uma vez, presente, feliz, recebendo os convidados. Daqui a pouco não, está chegando a fera aí. José Henrique de Carvalho vai estar conosco, o Edmilson Bodinho, que é o nosso convidado do Amador, também já está por aqui para conversar conosco, falar de esporte, falar do futebol amador, que vai começar daqui a pouquinho, e vamos saber como é que andam as coisas no futebol amador. E o Zé Henrique de Carvalho, que já está por aqui, nosso amigo Zé Henrique de Carvalho, vai contar pra gente como é que ele viu a arbitragem na Copa do Mundo. Se deu para aprender ou desaprender, né, Tiano? Mas, como ele é um excelente árbitro de futebol, com certeza aprendeu mais um pouquinho. Com certeza. E lembrando, você que quer participar, deixar a sua pergunta, no link abaixo, no site sb24horas.com.br/TV 24 horas, você pode comentar e mandar a sua pergunta. Faça pergunta para o Bodinho, para o Zé Henrique, para o Edivaldo, para mim. Estamos aqui para respondê-las. E também, quem quiser interagir, nós estamos online pelo Facebook. Bom, vamos começar, né, então? Vamos começar. E antes de propriamente a gente ter esse ritual, né, toda terça-feira, antes de falar dos nossos convidados, com os nossos convidados, falando sempre do União Barbarense em primeiro lugar. União que fez no sábado, eu estive lá assistindo o jogo treino contra um combinado de São Paulo, foi bem. O Rui Scarpino gostou muito do treinamento. A equipe está sendo montada para estrear no próximo final de semana, domingo, contra a Internacional de Limeira, aqui no estádio Antônio Luiz Ribeiro Guimarães. A gente conversava ontem com alguns jogadores do União Barbarense, eles acham que faltam algumas peças ainda, mas o time está se ajeitando, se arrumando para essa estreia, para esse campeonato, a Copa Paulista, que é sempre um campeonato muito difícil, e o União estreia domingo aqui contra a Internacional de Limeira. Já começa pegando fogo o campeonato, né? Um derby regional, Internacional de Limeira e União Barbarense, sempre deu jogo bom, né? Eu acho engraçado as torcidas antigamente, uma ficava assim, a outra ficava assim pra outra, né? Era muito engraçado. Isso eu achava mais engraçado quando eu era criança e ia pro estádio contra times de Limeira lá, que ficavam apanhando laranja e os cortadores de cana. Verdade, era sempre isso mesmo. Era ritual, né, Era um ritual. Então, mas as duas equipes estão bem, eu fiquei sabendo da Internacional de Limeira também hoje, algumas informações, as duas equipes estão tá sendo bem montadas e tomara que tenhamos uma grande partida. Com certeza. E torcedores compareçam no Antônio Lins Ribeiro Guimarães, já tem valor do ingresso? Não, amanhã chegam os ingressos, né? Essa informação peguei agora há pouquinho com o pessoal, chegam os ingressos amanhã, mas o ingresso deve ser no máximo R$10, porque Copa Paulista não é mais que isso, e aí a meia entrada deve ser R$5. Amanhã a gente confirma tudo isso aí, e depois a gente pode trazer mais informações através do site. Com certeza. Boa noite, Bodinho. Muito obrigada por atender o nosso convite. Está aqui na TV Web, dentro do Bola na Web. Obrigada, Zé Henrique. Eu vou chamar ele de Zé Henrique porque ele foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei quando eu comecei a trabalhar na Rádio Luzes, lá em 2007. Aliás, faz tempo. Eu trouxe... Tinha 10 anos. Eu trouxe uma lembrança também que eu tenho do Zé Henrique. Bodinho, vamos começar falando então um pouquinho aqui do campeonato amador. Falta pouco para começar. Como que está o preparativo? Ver um árbitro desse, não seria interessante também que a Secretaria de Esportes trouxesse um árbitro com nome para apitar uma final? Qual que é a sua opinião? Boa noite. Boa noite, internautas, né? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite que fizeram para a gente. O campeonato nosso é um campeonato muito gostoso de se jogar. Tem os problemas, todo mundo tem os seus problemas no futebol. Hoje, para se montar uma equipe, a gente passa por um problema muito difícil, né? E hoje nós estamos sofrendo em Santa Bárbara porque não tem aquela certa quantidade de jogadores hoje disponível no mercado da bola para se jogar.
Hoje, o que nós possamos dizer, uma coisa que eu queria dizer, o mesmo problema que hoje a União Barbarense passa com empresários no profissional, nós amadores também passamos com certos empresários também no futebol amador. Não só o amador, União Barbarense, mas acredito que a grande maioria dos clubes vem passando por isso, né? E outra coisa, hoje, ontem foi divulgada a seleção da Copa do Mundo, né, da FIFA, e o jogador que foi eleito o melhor jogador do campeonato não está nessa seleção, Edivaldo. Como isso? Pode isso, Arnaldo? Eu queria saber se essa escolha, como que é feita essa escolha, né? É que nem o ranking da FIFA, ninguém entende, né? Como que é feita essa escolha de melhor jogador? Porque o cara que foi escolhido o melhor jogador, pra mim, não jogou tanta bola assim, não. Acho que teve gente que jogou muito mais que ele. O caso do próprio Miller, Schweinsteiger, jogou muito mais. Robin, jogou muito James mais. Rodrigues. Exatamente, que foi o artilheiro da Copa, jogou muito mais que o Messi. Então não dá para entender certas coisas, mas está escolhido, está feita a seleção e a gente tem que ficar acreditar que isso realmente é verdade. Zé Henrique, boa noite, obrigada por estar aqui nos nossos estúdios. Como que foi a arbitragem dessa Copa do Mundo? Você que é um árbitro experiente. Bom, boa noite, quero agradecer o convite, Tiane, Edivaldo, a todos aqui presentes. A gente vai falar um pouquinho do futebol amador também, que é importante, né? Eu achei que o início do campeonato não foi muito bom, né? Principalmente para os assistentes. Nós tivemos alguns erros no jogo do México, por exemplo, um erro, acho que o mais grave, né, da Copa foi, acredito que tenha sido aquele erro. Tem alguns erros que a gente tem que atribuir assim, ao trabalho do árbitro assistente, principalmente nos lances de impedimento, e tem aqueles lances que são realmente do árbitro central, né? Situações de expulsa ou não expulsa, né? De aplicar um cartão amarelo, aquela situação, aquela polêmica, vai deixar o jogo correr, não vai deixar o jogo correr, segurar cartão na primeira fase. Então, tudo isso foi discutido, a imprensa esportiva ela fez vários comentários a respeito, né? Mas, assim, no geral, o mais importante é que o campeonato se encerrou com uma boa arbitragem, né? Nós tivemos no jogo que deu a condição para a Alemanha chegar na final e para a Argentina, nós não tivemos erros de arbitragem. Não. Né? Então, a final do campeonato, né, a Alemanha e a Argentina eu entendi que foi uma boa arbitragem. No meu conceito, acho que pelo menos um jogador argentino poderia ter sido expulso na prorrogação, mas isso é o árbitro que está sentindo o jogo lá dentro, mas no geral, tirando algumas falhas de assistente, eu acho que foi não vamos falar ótima, vamos falar boa, né? E eu acho que dá para melhorar para a próxima Copa. Nós tivemos o recurso eletrônico, né? Isso daí foi muito bom no jogo, inclusive, do Sandro Meirahit, jogo da Alemanha, se eu não me engano, né? Foi da Alemanha, da França. Justamente da França. É um lance que estaríamos aqui discutindo até hoje se essa bola entrou ou não. Verdade. Né? Porque se você olhar, mesmo pela televisão, dá uma falsa impressão que essa bola não entrou, né? Então, eu acho que a questão do recurso também nessa Copa veio a nos dizer que realmente a gente precisa desse trabalho, né? A gente precisa dos meios eletrônicos dentro do campo de jogo. E começou com a partida, né, que o Brasil teve um pênalti marcado a favor, aquele pênalti do Fred. E justo o árbitro que fez aquele jogo em 2010 do Brasil com a Holanda, coreano? O japonês. O japonês, isso. Ele fez o jogo do Brasil com a Holanda, que expulsou o Felipe Melo, e já tinha todo aquele histórico, ele foi e marcou o pênalti. Um erro que eu vi também, que eu não sei se você compartilha da mesma opinião, você, Bodinho, o Edivaldo, foi no jogo da disputa do terceiro lugar, porque aquele pênalti não foi pênalti do Robin, foi fora da área. E eu acho que naquele jogo teve várias faltas a favor do Brasil que ele não deu. Assim, em relação às arbitragens, né, desses dois jogos, né, realmente não adianta, eu como árbitro, nem se eu quisesse defender o árbitro desse jogo Holanda e Brasil, não tinha condição, porque a imagem é muito clara, não dá para a gente brigar contra a imagem, a falta realmente ocorreu fora da área, né? É uma jogada de muita velocidade. Um jogador rápido, né? Rápido, veloz ali, e o assistente passou a informação para o árbitro, porque ali
Eu, como árbitro, se acontece isso no meu jogo, a primeira coisa que eu faço é olhar para o assistente, porque se ocorreu dentro ou fora da área, normalmente é o assistente que passa essa informação para nós, né? E se foi falta ou não, é o árbitro, normalmente, que tem essa indicação. A falta foi visível, né, para todos, mas a situação se foi dentro ou fora da área, nós só viemos a ter a certeza a partir do momento do replay, daquela jogada a câmera lenta, né? Mas é uma jogada de difícil marcação, mas realmente eles erraram. E você falou do outro lance do Fred. Ali, eu acho que eu fui um dos únicos que, não é que defendeu o árbitro, tá? É muito difícil você trabalhar. Eu vejo muitos comentaristas, eles falam assim, o jogador não foi o bastante, né? Que é o agarrão, ou então você segurar não foi o bastante. Dentro do campo de jogo não dá muito para o árbitro ter essa sensação, se o atleta se jogou ou não. O desenho da jogada, se você olhar o desenho da jogada, muitos árbitros dariam. Tem árbitro que gosta do jogo correr, né, de ver o jogo correr, às vezes eles não marcariam, é uma coisa assim meio que, por exemplo, o árbitro inglês, né, o que apitou um dos jogos do Brasil, né, aquele árbitro mais forte. O carecão, o famoso carecão. Foi muito bem no jogo, né, foi bem. Eu tenho certeza que ele não marcaria, porque é uma característica, né, do futebol inglês, então ele não marcaria, né, mas foi uma jogada difícil, não dá para a gente falar, ele errou, né. Claro que depois a gente percebeu que ele poderia não ter marcado. Edivaldo. Zé Henrique, eu vendo a Copa do Mundo, eu vi algumas coisas que praticamente não existem mais no futebol. Exemplos. Prorrogação e pênalti. Qual foi a última vez que você apitou um campeonato que ele foi decidido uma vaga ou foi decidido o campeonato em prorrogação e pênaltis? Porque eu faz muito tempo que eu não vejo isso. E a FIFA insiste em manter isso. E a gente não vê isso nos campeonatos europeus, a gente não vê isso no campeonato brasileiro, campeonato argentino. Eu, pelo menos, não me lembro disso. O que você acha dessa atitude da FIFA em manter essa proposta aí de prorrogação e pênaltis para decidir vagas na Copa do Mundo? Bom, se a gente parar e analisar, vamos falar de justiça, né? Você imagina uma equipe que fez uma ótima campanha, ela pontuou muito mais, né? Vamos imaginar que a Argentina tenha ficado campeã, né? Vamos imaginar assim. Não é muito bom imaginar isso, mas nem um vamos pouco, imaginar. é desagradável. A Alemanha fez uma ótima Copa do Mundo, né? E suponhamos que a Argentina tenha vencido nos pênaltis, né? Nós estaríamos aqui falando, nossa, que injustiça que é o futebol. Mas há muito tempo que ele é assim, eu acho que até por isso, né? Da mesma forma que a gente vê o time atacando, no final do jogo, o time que se defendeu vai lá, faz um gol então o futebol é gostoso por causa disso. Eu sou a favor, assim, numa final de campeonato, ou nas semifinais, ou vamos falar melhor ainda, a partir do momento que você tem um mata-mata, da gente considerar a pontuação anterior, né? Se você tem 10 pontos e o outro time tem 9, né? Se empatou no tempo normal, empatou na prorrogação, no caso a equipe ela se classifica pela pontuação. Melhor campanha, seria mais justo e tudo mais. Mas aí acaba privilegiando principalmente a questão do elenco, porque Copa do Mundo, a gente sempre brinca aqui, a gente fala que é jogos regionais muito, nível internacional, né? Não é um campeonato, é um torneio, né? Justamente. Quem já disputou jogos regionais sabe do que eu estou falando. É um campeonato curto, muitos jogos. Você vê na fase final quantos atletas não sofreram com lesão, porque o cara não aguenta, o jogador não aguenta. A melhor coisa que tem é ele chegar muito bem treinado e, durante a Copa do Mundo, manter o condicionamento físico, né? Porque se você fizer um trabalho um pouco mais forte, você corre risco de lesão. Tivemos um atleta da Alemanha, na final, se machucando no momento do aquecimento. No aquecimento. Então, mas eu vou por esse caminho que eu te falei. Legal. Eu não concordo muito com essa atitude da FIFA, né? Eu acho que devia realmente ser, pelos critérios de desempate, como você falou, a FIFA continua mantendo isso aí. Teve uma época que foi dito que teria até o Golden Goal, que é o gol de ouro, né? Eu gosto disso, do gol de ouro. Então eu acho que seria uma atitude até que mais complacente, podemos dizer assim. Mas a FIFA insiste em manter isso aí, eu não vejo com tanta segurança assim não. E com relação ao campeonato em si,
Você esperava que fosse realmente esse sucesso que foi a Copa do Mundo, Zé? O brasileiro, ele ama futebol, né? E antes do campeonato, eu fui assistir uns jogos, eu fui assistir Argentina e Suíça, né? Gostei, muito organizado, o estádio, a Arena Corinthians é um belo de um estádio, isso daí até abre um precedente para que a gente realmente possa estar arrumando nossos estádios, né? Porque tudo que é mais organizado, né, é melhor e é melhor visto, né? Uhum. Mas o que eu posso falar para você, assim, eu gostei, tá? Eu gostei demais. O povo brasileiro soube recepcionar os estrangeiros, as equipes que vieram, você vê que não teve nenhuma equipe que reclamou, né? Pelo contrário, só teve elogios. Só elogios. A Alemanha adotou o Brasil, né? Sim, sim. Não foi só a Alemanha. Aqui a gente se apega à Alemanha porque eles exageraram, né, nas brincadeiras, tudo. Foi uma coisa muito bonita o que eles fizeram. Foi um retorno, né, porque o povo também tratou-os muito bem. Né? Mas eu achei, eu não esperava o sucesso todo, né? Eu esperava sim que fosse realmente uma boa Copa. E como eu te falei, é um povo que ama futebol, é um povo que adora futebol, então com certeza, né? E os estádios sempre lotados. Sempre lotados. Né? Sempre lotados. Eu vou falar para vocês, eu tentei comprar o ingresso em uma das semifinais, eu fiquei um tempão tentando comprar no site, evidentemente que eu jamais compraria de cambista, porque eu não vou dar dinheiro para esse pessoal, mas eu tentei comprar, eu não consegui, quer dizer, o sucesso foi tremendo. Foi muito grande. Bom, o Vinícius esteve aqui outro dia, aliás, está te mandando um grande abraço, ele, o Rafael Klaus, que são os árbitros aqui barbarenses, que você conhece tanto, seus amigos também na arbitragem, está te mandando um grande abraço. Ele esteve aqui outro dia e também falou mais ou menos o que você está dizendo do sucesso da Copa do Mundo. Eu acho que realmente foi um sucesso. O Brasil não chegou, né? Foi eleita. Poderia ter sido melhor se o Brasil colaborasse, não, né? Se o Brasil colaborasse, tivesse chegado à final, né, Boninho? E foi eleita pelos jornalistas, pela imprensa mundial, como a melhor Copa dos últimos tempos. Em último ficou a Copa dos Estados Unidos, a da África do Sul, depois a da Alemanha e agora a do Brasil foi eleita a melhor Aliás, Copa dos últimos tempos. Os Estados Unidos já está pleiteando uma outra Copa lá nos Estados Unidos, que eles estão fazendo um trabalho de base lá muito forte para a seleção americana e já estão pleiteando aí outra Copa do Mundo. Vadinho, e aí, né? Agora retomar, quando começa o Amador, quais são os preparativos? O Campeonato Amador começa no próximo sábado, dia 27, né? A nossa equipe mesmo do Ferroviário, o Real Vista Alegre, joga no campo do Centro Social Urbano contra o Esporte Clube do Vale, do Cruzeiro do Sul. Os preparativos nossos, por exemplo, a equipe do Ferroviário, por exemplo, não fez nenhum amistoso, porque não tem a quantidade de campo na nossa cidade, são poucos. Hoje nós temos na cidade nossa, nós temos mais de 150 equipes. E em campos em condições de jogo, são só 4 campos na nossa cidade. Nossa, muito pouco. E são quantas? 3, 4 divisões, né? O futebol amador né, aqui, 4 divisões, nós né? temos a primeira divisão, onde tem hoje 16 equipes, tem a segunda divisão, onde tem 20 equipes, tem a terceira divisão e tem o seletivo, que seria mais de 60 equipes, onde jogam essas equipes. Depois, além disso, tem o veterano, tem o master, e tem a categoria de sub-20, sub-17, sub-11, sub-12, sub-13, né? E até antes, pouco tempo, estava se tendo um campeonato feminino. Hoje, faz 2 anos já que não está tendo, né? E por quê? Tem algum motivo? Não teve procura? Não tem times suficientes para montar um campeonato? Seria isso aí. Não existe hoje bastante jogadoras para poder se montar uma equipe. Você vai se montar um campeonato, você tem 2 ou 3 equipes. Aí é até puxado, né? Para a CM, por exemplo, gastar e investir nisso aí, nesse campeonato, né? Mas não tem mais. E quais são as praças de esporte, Bodinho, que está apta a receber jogos do Campeonato Amador? Hoje, em primeiro lugar, seria o campo do Jardim Laudice. Segundo lugar, Mirzinho. Terceiro lugar, Cidade Nova. Em quarto lugar, o Santa Rita. E qual a desculpa que o secretário municipal do esporte dá para vocês para que não tenha as outras praças de esporte, Jardim Europa, Molon, Cidade Nova, tantas outras que não estão em condições? Você veja bem, Edivaldo, eu mesmo sou um cara que sou muito visado nessa parte, porque muitas vezes a gente questiona, né? Condições disso, daquilo, de jogos para as equipes, isso, aquilo, outro. É um dos motivos pelo qual, não só nós, mas vários times não faz amistoso, por não se ter um campo para poder fazer amistoso em Santa Bárbara. Mas a política nossa em si, eu não vou culpar tanto o prefeito, mas em si os vereadores, que muito se fala que é do esporte, que participa do esporte, eu sou o tal do esporte, eu sou isso do esporte, aí você vê lá na Câmara Municipal, já fui em várias reuniões,
Você não vê um projeto para se fazer um campo de futebol. Entendeu? Ou então melhorar os que já Ou estão então aí. melhorar Né? os que já estão. Tem o Centro Social Urbano, né? Você não citou ele Isso, como um dos melhores. Só que até então, esse ano, ele entra, para nós que toma conta do futebol amador, não é o melhor, seria o 5º. Porque para os jogadores dentro de campo é até bom, mas a torcida lá fora não tem condições de ficar. Não tem o centro urbano, espaço, né? não, de espaço até teria. Não tem uma divisão. Não tem divisão e para você ficar ao lado do campo urbano, você não tem como você ver seu time. E o amador tem isso, né? Tem uma rivalidade tanto dentro quanto fora do campo, né? Já tivemos alguns fatos aí durante algumas edições anteriores. Isso em todo lugar, né? Isso em todo lugar. Essa amador. Rivalidade é bonita no amador. Mas isso aqui em Santa Bárbara, Americana, todos os lugares tem, né? Até arrepia, posso mostrar para vocês, a gente falar nisso aí, né, gente? Nós mesmo do Ferroviário, hoje, nós começamos em 2000, nós começamos em 89. Eu dei uma parada depois, porque não tinha condições de mexer mais. Aí depois eu mudei, voltei para o Vista Alegre. Em 88, o pessoal chegou em mim, eu tinha um comércio, um bar. 88 não, em 2003. Nós estamos querendo montar o time de novo. Você não vai montar? Eu fiquei quieto, porque eu sabia da responsabilidade. Ia sobrar para você. Fogueira, né? Aí quando o pessoal chegou, ou você vai ou nós vamos para outra sede, vamos para outro bar, montar a sede de outro bar. Então vamos montar. A gente fomos montando no primeiro ano, ficamos em 5º lugar. No segundo ano fomos campeão, invicto, na 3ª divisão. Depois tivemos acesso para a 2ª divisão, também fomos invicto campeão. E depois começamos a jogar sub-21 na cidade, nós somos o único time bicampeão na cidade, o Ferroviário, sub-21, quando a gente revelou 5, 6 jogadores profissionais do Brasil afora. E veterano, amador, veterano, master, fomos várias vezes campeão, inúmeros títulos. E a rivalidade existe e muito, entendeu? Nós mesmos, hoje nós somos uma equipe muito bem respeitada, a nossa camisa preta e amarela. Acho que o Flávio de Carvalho já apitou o jogo nosso também aqui em Santa Bárbara. Já, o Flávio, o Flávio de não, Carvalho... José Henrique, o senhor. O pessoal ainda fala que eu sou filho do Flávio, mas eu não sou filho do Flávio. Na verdade, eu acho que você falou do Flávio, né? É o Flávio e o pessoal do Vinícius também, né? Que pegam os campeonatos aqui. E parece que tem tido um resultado muito bom. Acho que a arbitragem ela melhorou muito. Melhorou bastante. Mas, esses probleminhas sempre tem, entendeu? Às vezes o regulamento é colocado de um jeito, depois quando dá o problema já parte para o outro lado. Mas nós faz 2, 3 anos, nossa equipe mesmo era uma equipe que não aceitava tumulto. Né? Teve uma confusãozinha, a gente partia para cima, queria brigar também, isso, aquilo, aquilo outro. Agora, dos 2, 3 anos para cá, nós tomamos a tendência, melhoramos nossa diretoria, os próprios jogadores nossos que estão sendo convocados. Nós não briga mais, nós não discute com ninguém, faz nossa parte. Perdeu, faz parte de perder. O único título que falta hoje para a gente do Ferroviário seria a 1ª divisão. Voltamos ano passado, montemos um time bom ano passado. O atual campeão da primeira aqui, quem que é? É o Unidos da Linópolis, entendeu? Multicampeão Unidos da Linópolis, né? Aqui existe... Então, já é antigo, né? O time já é tradicional. Um dos times mais antigos de Santa Bárbara, tirando a União Aparecida, que atua na 1ª divisão hoje, é o Unidos da Linópolis. A União Aparecida está fazendo um trabalho muito bom na 2ª divisão, tá? E estão vindo com um time forte, sério candidato ao título da 2ª divisão. Na 1ª divisão, gente, para a gente se montar uma equipe, a gente está falando do mercado da bola. Hoje existe jogador hoje que você vai montar, você vai chamar um justiça, ele pega o telefone, você liga para um jogador, ô fulano, eu quero montar, vai ser a divisão, vamos jogar com a gente? Fulano me ofereceu 150. Nossa. Entendeu? Tá assim, é? Tá. E, inclusive, está tendo uma pessoa aí que está saindo de Americana e vindo para cá, para Santa Bárbara, e ele fica atrás de jogadores que já assinou para a gente, que está assinado para várias equipes aí. Está inflacionando o futebol amador. Ele chega e fala, pago 500 para você sair daí e vir com a gente. Só que, graças a Deus, gente, o futebol amador hoje que eu vejo em Santa Bárbara é igual o Unidos. Ele é campeão por quê? Tem uma diretoria competente. O Lava Jato foi campeão várias vezes por causa da diretoria competente. Então, hoje, para você ter um futuro bom no futebol amador, o primeiro passo é se manter uma diretoria competente. Então, o Ferroviário hoje está se montando essa diretoria. Tanto é que hoje, dos 20 jogadores que nós temos jogador de Campinas assinado, de Limeira, de Nova Odessa, de Hortolândia assinado com a gente. E o Ira, que já foi profissional, né, está com a gente também. Estamos com a equipe guerreira, forte. É onde a maior parte desses jogadores nossos já foi procurado por terceiros, para que fosse jogar para outra equipe, ofereceram dinheiro alto. O William centroavante? Isso. Que jogou. Conheço. Aquele que jogou no Capivariano, jogou no União Barbarense. Ele subiu o Capivariano 2 anos, ele subiu o Capivariano. Conheço o William. Então, Bodinho, você falava anteriormente de empresários no futebol amador, né?
Como que funciona? É isso que você está falando aí, de tirar de um time para o outro? Essa história aí, ou tem mais além disso? Ó, pra você ter ideia, lá atrás, quando não era o pessoal do Vinícius e o Flávio Carvalho que tomava conta do futebol amador, tinha árbitros que se vendia por bujão de gás. Eu faz 25 anos... Hoje o bujão de gás está caro, está 50. E você falando hoje no futebol amador, o que eu estou falando, todo mundo sabe que isso aí, infelizmente, acontecia lá atrás. E aí nós teve dois times aí na época, que pagavam para jogador. Na época era o Aliança, né? Que bancava muitos jogadores lá, um dinheiro alto, e depois o Rossi Gás. Tanto é que essas duas equipes teve poucos tempos de vida, acabou acabando no futebol. Foi extinguida realmente. E hoje está começando isso. Até então, há 2 anos atrás, em Santa Bárbara, não era assim. Você conseguia montar a equipe e ninguém pedia nada. Às vezes o jogador pedia uma chuteira para você, sei lá, comprava uma Umbro, uma chuteira mais inferior, o cara aceitava. Hoje não, hoje está difícil. Você liga para um jogador, não, porque fulano já me chamou. Pô, mas e aí? Aí ele ofereceu 150, se você me pagar 170 eu vou. Nossa. Aí você fala, Por jogo? Por jogo. No veterano, para você ter ideia, teve time aí que... O ano passado, o time que ficou campeão da primeira divisão de Americana, me falaram em perto de 50 mil reais. Não, desculpa, eles... Vice-campeão. Vice-campeão. Eu optei a final, inclusive, né, no ano passado. Eu estava lá. Eu falo para o senhor que foi mais de 60 mil. Teve jogadores ganhando por jogo lá 1.500 por jogo. Isso o cara gasta em um campeonato? Ou como é que é? Lá em Americana ele gastou isso mais de 60 mil num campeonato. Nossa. Vou largar tudo, vou jogar bola. Nossa, do amador que ainda. Agora, em Santa Bárbara, por exemplo, ano Futebol, passado... futebol amador tá deixando de ser amador. Daqui a brincadeira. pouco tá pagando mais do que clubes aí profissionais. Para você ter ideia do que eu vou falar mais do ferroviário. O que nós fizemos esse ano? Eu cheguei para o pessoal da diretoria, no caso o Guto, que é meu parceiro, o Baltazar, que é outro parceiro da gente, e o Edinho, que é jogador, mas está na diretoria ajudando a gente a tomar conta, né? Eu falei, gente, vocês vão atrás de montar a equipe, eu vou atrás. O jogador que eu tiver, eu passo para vocês, mas eu vou atrás de arrumar uns patrocínios. Então, qual o objetivo? Nós sentemos e vemos qual o gasto nosso do ferroviário esse ano. Nós vamos ter média por jogo, entre churrasco, nós vamos dar um churrasco muito bom para os jogadores, e para a torcida também, de média de O pessoal do SB 24 horas também. Está convidado. A média de R$1.000 vai ser a despesa nossa por jogo do ferroviário, vai ser. Então, o que eu fiz? Eu fui juntando assim, você ia pedir patrocínio para algum, rapaz, um jogo de camisa hoje custa R$1.500, um jogo de camisa bom para você jogar, custa R$1.500. Então, a gente vai para o jogador e fala assim, vai te pedir um patrocínio, até para o mercado do nosso bairro, que é mercado conceituoso, e fecha as portas para a gente. Gente que está ali no bairro, que depende da gente, que a gente gasta ali, fecha as portas para a gente. Oh, mas quanto é um jogo de camisa? 1.500? Ah, não dá. Então, o que eu fiz? Eu cheguei aí pedindo R$300 para cada comércio. Mas do nosso bairro mesmo, nós conseguimos só 3, 4. Eu consegui tudo de fora, consegui patrocínio, times grandes aí do Amador, que já estava com eles e veio para a gente nos ajudando. E a gente fizemos o quê? Eu consegui fazer mais um jogo de camisa novo para a gente e mandei fazer 100 camisas com esse dinheiro que eu peguei do pessoal, para a gente revender essa camisa para ganhar dinheiro para poder bancar o time. E a Secretaria Municipal de Esporte, o que faz para vocês, para ajudar vocês? Para dar aquele empurrãozinho a mais, além dos patrocinadores que vocês conseguem? Nada. Isso aí a gente já sabe, a gente pede, inclusive, aqui, José Henrique, o pessoal, eu pedi na SEMI agora, fiz uma reunião com a gente lá, e a gente tumulta assim, mas o que é certo, a gente cobra o que é certo. Então tem os mesários que vai no campo, faça chuva, faça sol, não tem guarita para eles ficar. Não tem nenhuma... E eu pedi para eles, inclusive ontem falei para o Sandro Lima que eu vou cobrar, que no sol, que o pessoal estiver no sol, que eles coloquem lá um guarda-sol para o pessoal. Uma bola, por exemplo, que eu achava que a prefeitura devia dar uma bola. Não deixa uma bola. Para cada time, pelo menos? Não. Devia dar uma bola lá nos jogos da CM, tem um jogo lá. Então, cada time leva a sua bola. Eu levo a minha, você leva a sua. Mas a CM tem que deixar uma lá também. Porque tem campos igual o Mirzinho, o Laudice, que você perde 2, 3 bolas no jogo. Eu já perdi 2 bolas no jogo lá. Porque é tudo aberto, né? É normal. Tem... aberto. Se em campos de futebol profissional você perde, Zé Henrique, imagina amador. É duro, né? Se o secretário municipal de esportes quiser vir falar com a gente, nos procurar também, o direito de resposta está aberto para ele, né? Lógico, não tem dúvida.
O Sandro gosta de futebol, né? O Sandro jogou Sandro bola, jogou, tudo, né? Eu acho que ainda que vocês tenham um pouco de sorte, aí que vocês têm um secretário ainda que olha um pouco para o lado do futebol, né? Eu acho que o que está acontecendo muito, não vou defender secretário aqui, nada, não é. O Sandro eu conheço ele, tenho amizade com ele, até mandar um abraço para o Sandro, né? O problema é assim que as prefeituras estão sem dinheiro. Né? E você pega a Americana, você pega Santa Bárbara, você pega a nossa região aqui, eu posso até ficar bem à vontade em falar, porque o ano passado eu só não fiz a final do Amador aqui de Santa Bárbara. Eu fiz Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia. E quando a gente chega para o jogo, antes sempre vem um secretário, vem uma pessoa ligada à arbitragem. Todos eles falam que realmente não tem dinheiro, não está sobrando. Às vezes estão tentando. A gente pega, por exemplo, vamos citar a Americana, né? O Mário, que é o secretário ali, reclama já há muito tempo que ele não tem condição de investir, ele não consegue investir nem em outras modalidades, ainda mais no futebol. Apesar que o Mário deixa bem claro que parece que ele não gosta muito de futebol. Ele tem uma outra. Ele acha que o futebol amador deveria ser de uma forma diferente. Respeito a forma como ele pensa, né? Mas hoje às vezes a gente fala do secretário, fala do diretor, mas as prefeituras hoje elas não têm condição Então, de investir. Você vê que coisinhas pequenas, né? Você está falando de um local apenas para ficar o mesário, né? Que é uma coisa bola. muito simples, Uma bola. Então, se isso eles não estão dando, fica difícil. A Né? questão da bola a gente cobra, não é de hoje, faz tempo, porque no regulamento está lá claro. Cada time tem que. É duro, porque o regulamento onde a gente fala que é difícil a pessoa cumprir. Às vezes eu acho que o regulamento é para ser cumprido, mas alguns não são cumpridos. Então coloca lá, cada time tem que levar uma bola em condições de jogo. Aí a sua equipe está bem no campeonato, você leva uma bola boa. A outra equipe já tomou 2, já está praticamente fora. Leva aquela bolinha vagabunda. Entendeu? Bola surrada, apanhada. E a gente hoje. Colando. Hoje a gente acompanha, eu mesmo acompanho. Estive agora na final em Capivari semana retrasada, né? Acompanho Limeira, acompanho Americana. Hoje nossa cidade, na parte de jogadores, de competição, está muito melhor do que a Americana. A Americana são 2, 3 equipes. É o Canarinho, o Jardim Brasil, o Guanabara, que está vindo forte agora, e outro time lá, o São Jerônimo. São essas 4 equipes de Americana. Já no ano passado foram essas equipes que chegaram, Essas né? equipes que chegaram. Já em Santa Bárbara não, em Santa Bárbara tem aqui, existe o Nizanópolis, o Lava Jato, o Ferroviário, o próprio São Carlos. Por baixo, aí são 10, o Molon, por baixo tem 10 equipes niveladas em Santa Bárbara. E quando sai a divisão do campeonato, todo mundo fica ali na reunião com medo, vou pegar aquilo, entendeu? Então, faz parte. Mas o que a gente questiona, que às vezes a gente pensa, ou a gente pede, né? Eu acho que se a SEMI pudesse, acho que por ser para o público não pode, mas acho que conseguiria do empresário. Por exemplo, podia chegar, eu sou daqueles que podia chegar assim, cada equipe vai dar, são 25 jogadores, cada equipe dá 25, a outra dá 25, dá para comprar uma bola, e leva uma bola para lá. Existe jogo que você fica sem bola para jogar. Eu sou a favor de algo assim, eu vou te dar algo, mas eu quero alguma coisa em troca. Por exemplo, que você faça um trabalho com equipes infantis ou com equipes menores. Não temos campo, é o que o Ferroviário mais queria. Isso seria um trabalho que poucos secretários têm. E, na verdade, eu posso falar, porque eu trabalho com esporte há muito tempo, e assim como vocês estão ligados ao esporte, mas quando você chega para fazer jogo, você vê algumas coisas erradas, né? E uma delas é que muitas vezes o secretário ou o diretor é nada mais, nada menos que um cargo de confiança, né? O cargo de confiança, eu sou a favor desde que ele seja habilitado para aquilo, que ele tenha conhecimento para trabalhar naquele setor. Sabe onde está pisando, né? Vai trabalhar na saúde, não precisa ser um médico, mas pode ser alguma pessoa ligada, que já tenha uma ligação com a área, né? E no esporte não é diferente. Então, eu não estou falando aqui, precisamente, mas eu tenho reparado que quando você não vê, por exemplo, um secretário, um diretor que vem de fora, né? Por causa da questão partidária, ele não pode vir aqui, então vamos jogar ele em outra cidade. Então já começa por aí. A outra realmente é a falta de condição, tá? A falta de condição quando eu falo condição,
Não é estudo não, tá? Não estou falando de estudo, não estou falando da pessoa ter faculdade, de ter nada disso. Falta realmente conhecimento para assumir. Né? Gostar já ajudaria, né? Gostar não é só gostar, não. Tem que conhecer o que você vai fazer. Então, a americana está pobre em relação a isso, está muito pobre, por isso que está passando essa dificuldade. E a americana quase não teve campeonato, né? O pessoal é um absurdo. Eu fiz parte da liga o ano passado, muita gente aí saiu comentando, pô, o Zé Henrique saiu da liga, não sei o quê. Não dá para admitir certas situações, né? Na hora de você, por exemplo, fazer julgar um atleta expulso ou um jogo que não acabou, você ter a gente tem que ser justo para tudo, né? Então, quando você começa a perceber que tem isso, né, que diretor de clube começa a assumir funções dentro de uma liga, então aí não dá para trabalhar. Verdade. Não dá. A liga, tanto a Secretaria de Esporte, o secretário tem que ser um cara muito ligado ao esporte, que conheça esporte. O diretor tem que ser uma pessoa também que tem esse conhecimento, mas presidente de liga, tem que ser alguém que tenha experiência. Que vive aquilo, né? Experiência e, de preferência, não tenha nenhuma ligação tão direta com alguns clubes. Tá? Isso daí prejudica demais. De arbitragem, vocês estão bem aqui. Tá? Porque, por mais que a arbitragem ela seja questionada num jogo ou outro, mas isso vai sempre acontecer. Sempre acontece. Vocês têm o Vinícius, Vinícius Furlan, que é uma pessoa de uma ótima formação, que também sabe, está na arbitragem e sabe, né, escalar e tudo mais, e você tem o Flávio também, né? Não é que eu estou defendendo eles não, mas a gente tem que essa hierarquia, ela tem que ser muito bem montada e com pessoas realmente que saibam trabalhar. Verdade. Bom, temos perguntas. Vamos lá. Pode falar o nome da fonte, produção? Da primeira pergunta? Pode. Então tá. Recentemente, o jornalista Marcelo Hartmann citou que você fez um desabafo no seu Face, o Zé Henrique, de um médico que prejudicou sua carreira com um erro de cirurgia. Por que você nunca revelou o nome desse profissional? Acho que é ele que está perguntando, né? Não, é o Marcelo Hartmann. Sem problema. Um abraço para o Marcelo. Na verdade é o seguinte, eu acho que a questão ética, sabe, envolve... Eu sou uma pessoa assim que às vezes a gente desabafa, né? Porque você tem aí... Eu tive praticamente em 2010, né, eu estava como aspirante à FIFA e com certeza se essa cirurgia no final de 2010, começo de 2011 tivesse sido um sucesso, ou melhor, se ela não tivesse sido como foi, eu estaria hoje apitando futebol ainda, nível profissional. Eu tenho certeza o que eu estou falando agora. Hoje eu estaria no quadro da FIFA, com certeza, porque na oportunidade nós tínhamos Paulo César, Seneme, Sálvio. O Sálvio parou um ano depois, né? Eu era o único aspirante FIFA, o único aspirante. Depois assumiu o Luiz Flávio, e depois o Sereta, e agora o Rafael Claus, que na minha opinião hoje é um dos melhores nomes para se tornar árbitro FIFA. Então, assim, tudo isso, você acaba tendo uma situação adversa na sua vida. E você começa a repensar, fala, poxa, o que eu fiz de errado, né? Então, para mim, na minha concepção, né, se essa cirurgia tivesse sido um sucesso, eu estaria hoje apitando futebol, estaria numa condição maior dentro da arbitragem. Então, é claro que todo mundo, existe uma parcela de culpa muito grande em relação a esse médico que infelizmente acabou não tendo um comportamento, para mim, pós-cirúrgico condizente com vamos tentar recuperar, vamos passar para um médico com uma especialidade maior, né? Se você não consegue ajudar, então você não é nem questão de atrapalhar ou não atrapalhar, mas vamos orientar para um profissional melhor, né? Mas então, você ainda volta, Zé? Então, a questão de não revelar o nome, que é essa pergunta direta, é mais por questão ética. Eu acho que primeiro, se eu tiver que revelar um dia, vai ser pelos meios da justiça. Eu tenho que ter várias provas para realmente falar, não, esse médico ele errou, então
Foi por isso que, né? Mas enfim, eu deixo isso aí meio de lado, porque senão a gente não consegue Tem que focar nas coisas boas, focar né? no que pode acontecer. E eu quero voltar sim, tá? Quero voltar, estou trabalhando para isso e a Mas gente hoje da cirurgia que você fez, você já está recuperado? depois daquela cirurgia, eu tive que fazer uma nova cirurgia, né? Tive que fazer uma nova com uma espécie de correção. Foi muita aplicação de corticoide, foi muita coisa que um médico de pé e tornozelo jamais faria, né? Então, por isso que eu tive que fazer 2 cirurgias após aquela, né? Eu fiz uma reconstrução de tendão de Aquiles, que eu fiquei 40 dias com o pé para o alto. Tá? E eu não tinha problema no tendão, meu problema era problema ósseo, era uma coisinha pequena, né? E ela se tornou uma coisa maior. Né? Então, é uma revolta. Claro que é uma das coisas que me deixa mais revoltado é saber que hoje eu não estou em nível profissional. E, por exemplo, o profissional médico, ele está trabalhando, ele está ganhando o seu dinheiro. Eu sei que ele faz a cirurgia, tem cirurgias que dão certo, cirurgias que não dão certo. A minha reclamação não é erro cirúrgico. Tá? A minha reclamação é atendimento, me dar uma satisfação, me passar por um médico melhor, né? Porque eu fazia parte, eu não sou eu estava numa situação de grandeza dentro da arbitragem, então eu gostaria de ter tido na época um respeito maior, só Era isso. uma ascensão, né, na carreira do Zé Henrique. Então. O Zé Henrique, que o Belani gosta de falar, que nasceu em Piracicaba porque a mãe estava trabalhando na hora, nasceu em Piracicaba, é barbarense de coração e hoje mora em Americana. Então é um... Regional. Um árbitro regional. Já pitou o jogo do União, né? Já apitei. Um jogo Da Série União A2. e Rio Preto, foi 1-0 para o União. Foi 1-0, uma chuva, mas uma chuva. Estávamos trabalhando nesse jogo. Lembro eu muito bem também. desse jogo. Quase que não sim. teve jogo, viu, Tiane? Quase. No fim acabou. Né? Acho que era o União estava em primeiro, o Rio Preto em segundo, alguma coisa assim. E até me deu sorte, porque aquele jogo foi numa quarta-feira, no domingo, eu apitei São Paulo e Corinthians. Então fiz 2 clássicos e nessa semana. Foi 2009, se não me engano, 2009. foi isso? Acho que 2008, sim. 2009. 2009. Isso. Bom, outra pergunta aqui, da produção. A nossa produção ela é muito atuante nas perguntas. O treinamento de um árbitro é o mesmo de um jogador de futebol? O treinamento, ele deveria ser igual. Deveria ser igual. Por que ele não é? Por causa do bendito teste físico. Né? Eu acho que teste físico, eu sei que muita gente da federação, da CBF, fica meio... Eles não gostam que alguns árbitros falam isso, mas a gente vive o dia a dia. Né? O teste físico da federação é um teste muito difícil, que todos nós, inclusive fisiologistas, acham que não é condizente com o trabalho que o árbitro faz dentro do campo de jogo. Mas tudo bem. Então, acaba não sendo, Tiane, porque nós temos que dar 6 tiros de 40 com velocidade absurda e depois 20 tiros de 150 metros com uma recuperação muito curta. Né? E você usa isso dentro de campo? Então, assim, o teste... Pra quê, né? Pra quê, né? Se você passa no teste, você fica bem para fazer os jogos. O questionamento nosso é que existem outros testes para você conseguir chegar num nível físico muito bom. Né? Então, esse é o problema. Então, por isso que a gente treina para teste e faz teste 2, 3 vezes por ano, muitos se lesionam, está tendo muita lesão de tendão de Aquiles, de joelho, de tudo que vocês imaginarem, tá? Devido ao teste que é muito rigoroso. Eu sou a favor o seguinte, o árbitro que chegou em uma determinada idade e ele está bem na parte técnica e leva muito bem o jogo, de fazer, na verdade, assim, não precisaria mais fazer teste físico, mas algumas avaliações, né, apenas para ver como que ele está a massa corpórea, né, se ele está dentro dos padrões. Né. É verdade. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O Paulo César Oliveira já Pendurou a chuteira. Sim, está na Globo agora. Está na Globo agora também? Tá na Globo. Pode isso, Arnaldo. Pô, não sabia dessa, para mim, novidade isso daí. Então, quer dizer, na época que você estava aí se encaminhando para ser árbitro da FIFA, você disse que tinha o Paulo César Oliveira, o Seneme, o Saulo e você que era aspirante. Então, quer dizer, isso que você acabou de colocar aqui, que você hoje seria um árbitro da FIFA, não tem dúvida que seria.
Com certeza. Mesmo eles estando apitando ainda, mas pelo que você vinha desenvolvendo dentro de campo, apitando da forma que você vinha apitando grandes jogos, não só no futebol paulista, mas também no Campeonato Brasileiro, com certeza hoje você seria um bambamão e poderia até estar no lugar do Sandro Meirahit da Copa agora, que aconteceu porque você vinha desenvolvendo um grande trabalho. Então, quer dizer, esse profissional de medicina aí que fez a cirurgia com você, que acabou atrapalhando o seu caminho dentro da arbitragem, se a gente parar para pensar, ele merece uma boa multa, porque realmente ele tirou você da sua carreira de árbitro profissional. A gente nem. Você vê que eu nem estou comentando, não estou falando o nome, nada. É apenas assim. Não há necessidade também, não há né? necessidade, mas assim, é claro que eu fico chateado porque o primeiro médico que eu procurei em São Paulo, logo em seguida, né? Depois de 4, 5 meses, depois de muita corticoide, de passar alguns tipos de trabalho dentro da medicina que não estava prescrito em lugar nenhum. Depois disso, um médico de São Paulo, ele falou para mim, falou, não era para cirurgia. Claro que tem médico que fica fácil também falar isso depois da cirurgia. Já passou, né? Então a gente também tem que ser um pouco justo também, porque cada médico tem a sua visão, se pode ou não, se deve ou não fazer a cirurgia. Mas, na verdade, Edivaldo, já passou, né? Uma coisa que já passou, não adianta a gente resgatar, já foi. Assim, eu tive um prejuízo muito grande dentro da minha vida, financeiramente. Profissionalmente, pessoalmente, tudo. Foi uma coisa assim absurda. Cheguei em alguns momentos da minha vida até assim, procurar um médico para eu tentar entender isso que aconteceu na minha vida, né? Que a gente acaba passando por uma situação, fala, poxa, você está viajando toda semana, você está fazendo grandes jogos toda semana. Então, mas isso passa, né? Hoje, graças a Deus, a minha família me ajudou muito nessa hora, nesses momentos que eu tive. Meu filho, o Rodrigo, que nasceu justamente em 2010, né, quando ele nasceu antes, né, de ter acontecido essa situação toda. Me ajudou muito, porque era criança, a gente fica muito próximo e isso me ajudou bastante. A família estando presente dentro, principalmente nesses momentos, ela acaba ajudando. E assim, o que eu te falei, infelizmente, né, passou, era o meu momento, era a minha época para chegar na FIFA, e agora, como eu brinco, falo com o Rafael, com o Klaus, né, hoje está assim, uma situação muito boa para o Klaus. Se eu fosse hoje presidente da comissão, para mim o Klaus seria, para mim ele é hoje seguramente é o melhor árbitro de São Paulo, pela evolução que ele teve. O Vinícius está indo muito bem também. Caminho, a Santa Bárbara está muito bem representada. Os dois árbitros são árbitros de ponta. O Klaus eu posso falar para vocês, dos 10 árbitros que nós temos aqui hoje no Brasil, que são árbitros FIFAs, 3 ou 4 estão estão numa condição de ser comparado com 5, 6 árbitros aqui de São Paulo, né? Mas hoje nós não temos mais árbitros FIFAs em São Paulo, que é curioso, né? E agora acaba tendo essa condição de ter um árbitro para o próximo ano. E eu acho que o Klaus é um nome muito bom, é um nome praticamente certo para compor o quadro da FIFA. Aliás, é o árbitro central da partida entre Palmeiras e o seu Santos, Edivaldo, na quinta-feira. Pois é, eu vou torcer pelo Santos e por ele. Volta a sua seleção na quinta, né? Olha só o assunto que surgiu. Falando na volta do Brasileirão também e da bola com chip. Olha que fora da realidade, né, Bodinho? Aí já é para acabar mesmo, né? Vamos lá, 2 perguntas. O Brasileirão vem mais forte depois da parada da Copa? Primeira. E a segunda, que é do Rick, que apresenta o 3 contra 1 aqui com o Cristiano e com o Denis, que ele pergunta o seguinte: como você vê a tecnologia usada hoje em dia da bola com chip? O Bodinho reclamando que a SEMI não dá uma bola. E o Rick me veio com uma bola com chip. O ideal seria o secretário de esporte aqui adotar a bola com chip no campeonato municipal. Não tá dando nem a bola. Aí exigir demais. Não tá dando nem a bola. Aí fica ruim, hein? Imagina se o Bodinho tiver que levar a sua bola com chip. O Mirandinha, que já esteve aqui, levar a sua bola com chip, aí não vai dar certo, né? Aí não dá. Aí já vai ter problema, né? Ele vai falar que o defeito tá na bola. Mas a tecnologia, na verdade, assim, a bola com chip, ela é um complemento
dessa situação de gol não gol, né? É. Que a gente tem. Essa tecnologia que nós falamos do jogo da França, que o Sandro Meira apitou, foi muito bem por sinal. E então eu sou muito a favor da tecnologia. E você falou se o Brasileirão vai Voltar com vai tudo voltar. depois da Copa. A gente brinca, vai dar a impressão que a gente está vendo outro esporte, né? É muito Porque diferente. as câmeras, todo o trabalho que a FIFA faz, porque claro que a gente reclama muita coisa da FIFA, que questão dos impostos, isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa mas a outra é que assim, existe é muito organizado os torneios da FIFA. A Copa do Mundo é uma coisa absurda, né? Tem que falar da beleza, do espetáculo, né? Que é totalmente diferente. Colocaram hoje, o que eu dei muita risada, sai Alemanha e Argentina e entra Chapecoense e Figueirense, né? Algo É normal, né? Faz parte. Da mesma forma que mesmo na Alemanha, né? A Alemanha que é o campeão do mundo, os campeonatos lá também vão voltar. E tem as equipes grandes, as equipes médias, né? Faz parte, né? Faz parte. Pois é. Falta pouco agora, hein, Divaldo? Passou, né? Nossa, a hora tá passando Passou. muito rápido, meu Olha Deus do isso céu. aqui que eu achei. Eu tenho uma caixinha que eu guardo algumas coisas e uma é essa daqui, ó. É um cartão vermelho e um amarelo. Você imaginava que era essa cor tão assim? Não imaginava. E ó como que ele é atrás para marcação da equipe local e visitante. Com o nome do José Henrique de Carvalho. O que você deve ter reparado nesse cartão é o seguinte, ó, que nesse jogo eu não mostrei vermelho e nem amarelo, né? Verdade. E foi 2-0 para a equipe visitante, né? Eu não sei, se eu não me engano, foi um clássico. Não sei se foi São Paulo e Corinthians ou São Paulo e Palmeiras, que na época você me deu. Acho que foi 2008. Não deve ter sido São Paulo e Palmeiras, não. Eu lembro desse cartão, não, porque nesse jogo o Fernandão fez o gol, né? O Fernandão que faleceu. Já não está mais entre nós. Nossa, eu tenho uma relíquia em mãos, então. Então, mas eu acho que deve ter sido algum clássico regional, alguma coisa Era assim. São Paulo, eu lembro que foi um clássico foi São Paulo e algum time, que eu não lembro agora no momento qual que é, e você levou uma participação que você fez lá na Rádio Luz, e ele me deu um cartão justamente da partida de São Paulo, né? Por que será? Ô Zé Henrique, a tecnologia que foi colocado aí na Copa do Mundo, agora que a gente estava falando instantes atrás, o Vinícius esteve aqui, ele já nos alertou com relação a isso. Não teremos em todos os estádios. Então, com certeza, a CBF não vai adotar essa tecnologia já para o Campeonato Brasileiro, que já está acontecendo aí, que retorna agora a partir... Não, já voltou hoje, né? A Série B já voltou hoje. Aliás, o Vinícius está pitando, né? Ponte Preta e Portuguesa? Ponte Preta e Portuguesa, está pitando. Eu vi o comecinho lá. Então, não vai adotar essa tecnologia. Mas você como árbitro e logo, logo vai estar voltando, como você disse, você acha que a CBF vai adotar em todos os estádios, principalmente a CBF, o futebol paulista, que é o futebol mais rico das federações, pode adotar essa tecnologia para todos os estádios? Não? A primeira coisa que a gente tem que analisar é que o futebol ele é uniforme. Então, você não pode colocar tecnologia só num clássico, você tem que colocar em todos os jogos. Então, em São Paulo, nós temos 10 jogos na Série A1. Então, se a Federação Paulista adotar, então nos 10 jogos, você vai ter que colocar em Itápolis, vai ter que colocar em outros... Em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara, quer dizer, nos principais estádios, né? E nos estádios que não tem lá uma grande... Né? Essa tecnologia também, ela não... Eu não sei se vocês repararam, mas ela... você tem que ter uma câmera na parte de cima, né, para realmente dar essa câmera que vai mostrar, né, se o custo não é barato, com certeza. Não, é um custo alto, eu acredito que nós poderíamos começar esse trabalho aqui nos jogos do Campeonato Brasileiro, não agora, tá, mas para o ano que vem, né, porque é uma tecnologia importada de fora, né, uma tecnologia de fora. A FIFA ela deve ter contratado, né, uma empresa para fazer esse trabalho, e o que de repente eles vão estar querendo fazer é trazer a tecnologia para cá e instalar, e aí você tem que ter uma empresa que tome conta disso, porque você não deixa no estádio, você antes do jogo você instala e depois você tira, né? Então, e tem como manipular esse equipamento? E você tem que ter, aí você tem a manutenção, você tem tudo isso, então não é um negócio que vai ser fácil de ser colocado, não, porque além de ser caro, um trabalho realmente muito difícil. Eu vou fazer uma pergunta, o tempo está se indo embora, está muito rápido o nosso programa, mas para você, essa pergunta vale para os dois, tanto para o Zé Henrique como para o Bodinho também, para Edmilson Bodinho. Foi surpresa o Brasil não chegar
na final para você? Ou pelo que você viu na montagem do elenco, pelo que você viu no trabalho em si, no desenvolvimento da seleção, foi normal, já era esperado? Antes da Copa começar, eu achava que o Brasil seria um finalista. Tá? Por tudo que aconteceu na Copa das Confederações, porque enganou todo mundo. Foi enganação. Enganou todo mundo, né? Nós achávamos que o Fred ia jogar, nós achávamos que outros atletas, né? A gente poderia falar tanta gente aqui, né? Mas o próprio fato que aconteceu com o Neymar, né? Sim, isso aí ajudou. Mas nós perderíamos para a Alemanha com Neymar e Thiago Silva. Não tem o que falar. Não tem. Agora, eu acho que antes da Copa, com o passar quando eu assisti o primeiro jogo contra a Croácia, dali já começamos a perceber que eu falei, vou esperar mais um pouco para ver o futebol de Alemanha, futebol de outras equipes, né? Porque antes da Copa começar, também sabíamos que a Alemanha era um time muito forte. Então, resumindo para você, antes sim, durante, já no segundo jogo, eu falei, não tem futebol nem para chegar na semifinal, acho que até chegamos longe. Eu também vou nessa linha aí, mas quando eu vi a Holanda já começar o campeonato jogando com a velocidade que começou, e a Alemanha atropelando a campeã, e a Alemanha goleando Portugal, eu falei, meu amigo, não vai ter espaço para o Brasil. Sua opinião, Badinho? O que ele falou é a realidade, né? Eu acho que até quando foi feita a convocação, nós brasileiros, todo mundo achava que a seleção vai longe. Só que ele fez a convocação, só que ele montou um time nos treinamentos para jogar em prol do Neymar. Ele nunca testou um time sem o Neymar. Então pode dizer que muitos jogadores que ali foi convocado para jogar em cima do Neymar. O jogo que o Brasil perdeu, o jogo que o Brasil perdeu de 7-0. Para nós todos assistimos o jogo, deu para ver que num lance que estava lá do primeiro gol, os dois zagueiros estavam na esquerda. Eu acho que qualquer treinador de futebol convocaria 4 zagueiros, 2 para a direita e 2 para a esquerda. Tanto é que ele trocou o Tandy por ser canhoto e o Thiago Silva, o Davi Luiz, que estava jogando na esquerda, foi para a direita. E em 2 gols que tomou contra a Alemanha, os 2 estavam aqui na esquerda, estavam perdidos em campo. Então, na minha opinião, hoje esse título, nós brasileiros, tudo foi ótimo, o campeonato, a Copa aqui no Brasil, o povo nosso deu muita ênfase em tudo que fez para o povo lá de fora, né? Tratou muito bem as pessoas, que muita gente achou que ia ter problemas, aquilo outro, mas quem ficou devendo foi o Brasil. E, em parte, para mim, eu, como brasileiro, eu critico o Filipão. É complicado. Bom, faltando 3 minutinhos para terminar, eu não sei como é que o tempo pode passar tão rápido assim, viu? Quando o papo é gostoso, vai, né? Um negócio incrível, viu? Poder colocar 2 horas de programa, né? Estamos estudando aí a nossa possibilidade. A possibilidade de colocar 2 horas de programa. Eu acho o câmera vai gostar. Né? Só precisa arrumar um banquinho, porque ele vai cansar de ficar de pé. Eu acho que o futebol da Alemanha deveria servir de lição para o futebol brasileiro. Porque na Copa de 2006, a Alemanha passou pelo mesmo que o Brasil. Não tomou de 7-1 de nenhum time, mas foi eliminado também na reta final. Não foi para a final, que aquela Copa foi França e Itália. Que a Itália foi campeã, com a cabeçada do Materazzi, lá o Zidane Materazzi e tudo. E aí, de 2006 para cá, a Alemanha fez um trabalho para poder montar uma seleção e ser campeã do mundo novamente. Que sirva de lição, quem sabe daqui mais 8 anos a gente vira hexa, né? Você sabe de uma coisa que poucos repararam, né? Nós tivemos, quais são os últimos campeões? Nós temos a Itália, a Espanha e a Alemanha. O que nós temos em comum aí? São equipes europeias. Então, a gente está na hora... também aí nesse meio. Você falou a Espanha. A Holanda, Espanha, você falou a Holanda amarela. A Holanda já deveria ser campeão. Já merece pelo menos um título. Eu estava torcendo para a Holanda nesse campeonato, porque pelo o Robin jogando muita bola e tal. Mas, enfim, a Europa hoje, ela está... Não vou falar que ela está mandando no futebol, mas... Hoje é uma referência, então está na hora da gente começar a colocar vamos dar um passo para trás e vamos... Por isso que eu sou a favor de vir um técnico europeu treinar a seleção brasileira. Eu sou a favor disso, para que os técnicos que estão aqui hoje aprender um pouco como é que joga o futebol europeu, porque meu pensamento seria o seguinte, você trazer um técnico tipo o Guardiola e colocar com ele uma equipe de técnicos brasileiros junto com ele, para que esse pessoal aprenda de que forma que se faz o trabalho na Europa. E depois que dê sequência no trabalho dessa mesma forma. O que eu não entendo, assim, todo mundo frisa, um técnico de fora. Beleza, um técnico de fora, mas sabe o que vocês esquecem, o principal? Quem são os jogadores que jogam com esses técnicos?
Da onde eles vêm? Tudo bem, mas Não, mas da onde eles vêm a maioria? A tática, a grande maioria. Daqui, da Argentina, do Chile. Então, o esquema que são colocados pelos técnicos europeus são totalmente diferentes da forma que jogam os técnicos brasileiros. Pelo menos eu vejo dessa forma, não sei. Não, pode ser, mas é isso que eu não consigo entender. Por que lá na Europa dá certo com jogadores que são daqui? Eu já acho que, para mim, o Brasil já começou errado hoje. Ele já contratou o Jorginho como auxiliar técnico. Contratou já? Jorginho. Mas isso é temporário também. Jorginho, Eu acho que é mais porque é difícil então, depois de uma Copa técnico do Mundo, né? Deus me livre, de novo não. Após uma Copa do Pode Mundo trazer. é difícil, né? Então o Você... Dunga vai ser o técnico. Pode trazer o Soné. Mas eu acho que antes disso deveria primeiro o o técnico. E o Artista. técnico escolher quem ele quer. Não ser obrigado a trabalhar com pessoas que a própria comando está colocando. Comprou a carroça e depois o burro. O Edivaldo, pode ser o Dunga, a Branca de Neve, qualquer um, menos o Dunga. Já deu tempo, né, o... produção? Então vamos lá, Tiana, vamos encerrar. Vamos encerrar. Infelizmente. Passa muito rápido, né? Muito obrigada, Bodinho, por comparecer, fazer esse bate-papo gostoso. As portas estão abertas sempre que precisar, só falar. Obrigado a gente agradece em nome do povo da nossa equipe, né? E torcemos para que vocês, que o programa possa acompanhar a gente, o Futebol Amador. Agradeço a presença, eu fico orgulhoso de estar na presença do Zé Henrique, né? E todos vocês aí, muito obrigado. Zé Henrique, muito obrigada por aceitar o nosso convite, comparecer aqui também no Bola na Web. E é uma satisfação. Tem algumas pessoas que marcam a nossa carreira assim no começo. Eu comecei tão nova, com 17 anos, e menina, né, no meio de futebol. Tem algumas pessoas que eu tenho uma grande consideração e uma delas pode ter certeza que é você. Aliás, o Vinícius, quando esteve no programa, ele até citou que quando ele foi se tornar árbitro, foi por ver o seu trabalho. Exatamente. O Vinícius tá indo muito bem. Tá pitando agora, né? E a gente falando aqui, ele correndo lá, né? Mas eu quero agradecer o convite, Edivaldo, Tiane, Bodinho. Não vou falar para a sua equipe, sorte para a sua equipe, sorte para todas as equipes do campeonato. Que a gente pede quando para todo mundo. E, é claro, mandar um abraço para toda Santa Bárbara, mandar um abraço para o meu tio Fernando aqui de Santa Bárbara, torcedor do União, amo o União, né? E para, claro, toda Santa Bárbara, aos familiares daqui, que a gente tem uma raiz muito forte aqui na cidade, né? E, claro, região, né? Mais uma vez, obrigado, e na próxima, evidentemente, que a gente vai estar aceitando, porque é sempre bom estar ao lado de amigos e pessoas queridas. Muito obrigada. Edivaldo? Agradecer mais uma vez os internautas que estiveram conosco, os nossos convidados, Zé Henrique, o Edmilson Bodinho, que esteve conosco aí, batendo esse papo gostoso. Torcer para o Zé Henrique voltar logo para apitar aí, porque ele vinha fazendo realmente um grande trabalho, infelizmente teve que parar por problemas de saúde, e acabou aí realmente parando, e a gente torce para que ele volte já aí para a arbitragem, para continuar o seu trabalho na arbitragem. Um grande abraço para o Vinícius Furlan, que está apitando, para o Rafael Claus, que eu tenho certeza que o dia que ele vier aqui, ele vai contar aquela historinha do dia que eu não reconheci ele. Ele conta sempre essa história que um dia eu não reconheci o Rafael Claus. Então ele também logo vai ser nosso convidado aqui, que tiver uma brecha, ele vai vir para cá. Um abraço a todos e até a próxima. Eu agradeço também a todos que acompanharam mais uma edição do Bola na Web. Agradeço também a MR, que cuida dos móveis, que nos deu essas cadeiras, o jabá, né, Renatinho? A gente precisa também faturar um pouco, também divulgar o trabalho dos outros, né? Eu agradeço a MR. Quem quiser ver móveis, reformas, o telefone é 19 99696 6734. Só falar com o senhor Roberto Mendieta. Que meu boa noite a todos. Um beijo para todos que nos acompanharam mais uma edição do Bola na Web. Terça-feira que vem estaremos aqui novamente a partir das 20 horas. Até lá.